A graça e a paz do Senhor, minhas amadas. A Auxiliadora Congregacional em Ação inicia hoje o Momento da Palavra, onde todas as quartas-feiras haverá um momento de reflexão bíblica trazido por uma UAC diferente. Hoje estamos começando pela primeira IEC, aqui em Cruz das Armas, e queremos compartilhar um texto, um pequeno texto da Palavra do Senhor, aqui no Salmo 123, versículos 1 e 2. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Nós podemos observar aqui, amadas, a postura do salmista diante do Senhor. Ele não chega diante de Deus como um senhor de Deus, mas ele chega diante de Deus reconhecendo que é servo, reconhecendo que é pequeno, que depende do Senhor. Assim como um escravo, naquela época muito comum isso, diante de sua senhora, diante do seu senhor, ficavam inclinados diante deles, com a mão estendida, esperando ali a misericórdia dele em lhe dar aquela petição. Assim também deve ser a nossa postura diante do Senhor, reconhecendo o tamanho do nosso Deus, o poder do nosso Deus, o senhorio dele sobre nossas vidas e orando a ele de acordo com a sua palavra. Então, a palavra dele nos instrui de como devemos nos portar diante dele na oração, sabendo que ele é o Senhor Todo-Poderoso, que a ele pertence tanto o querer quanto o efetuar. Ele usa os caminhos que ele quer, as ferramentas que ele quer. Ele usa pessoas que ele quer, muitas vezes usa até um ímpio para abençoar o justo. Deus, ele tem sua forma de agir e seu tempo de agir. Mas muitas vezes, no momento de desespero, queremos dar o nosso jeito, ou queremos já murmurar contra o Senhor, ou queremos mesmo exigir de Deus, como muitos têm orado por aí, dizendo: eu determino, eu ordeno, eu exijo, se Deus não fizer eu rasgo a Bíblia. Esse tipo de afirmações que não agradam ao Senhor. Mas devemos orar sim, deixando bem claro especificamente diante de Deus o que desejamos, o que precisamos, rasgando nosso coração diante dele, como está dizendo na sua palavra, que não estejam ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições com ação de graças. É necessário que venhamos expor diante do Senhor detalhadamente o que se passa dentro de nós, chorar diante do Senhor, rasgar nosso coração, e Ele que está nos ouvindo em secreto vai nos ouvir, vai nos responder. Então, o salmista do Salmo 42, ele diz assim, são os filhos de Corá, ele diz assim no versículo 5, ele diz assim: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Ou seja, o salmista aqui reconhece, ele estava em grande aflição, mas ele reconhece a dependência dele do Senhor. Ele reconhece que no tempo certo Deus fará algo em relação a isso. Deus não o deixará ao relento, mas em algum momento Deus vai intervir naquela situação. Então nós lemos também aqui, vindo para o Novo Testamento, nós encontramos aqui na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, no versículo 32, ele diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então nós precisamos reconhecer que o Senhor, ele já nos deu o seu melhor. E ele ama seus filhos e ele quer ver seus filhos bem. E ele diz em sua palavra também: bem sei os pensamentos que tem acerca de vós, pensamentos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o que devemos ter cuidado é de estar orando dentro da palavra do Senhor, para não estar orando contra a vontade dele. Porque aí é complicado, mas se estamos orando dentro das orientações que o Senhor mesmo nos dá na sua palavra, certamente o Senhor virá no momento oportuno, no tempo perfeito dele,
e estará nos dando a vitória, nos dando a resposta para a honra e glória do seu nome. Então fortaleça sua fé, fortaleça seu coração. Vamos nos colocar em humildade diante do Senhor, não murmurando, confiando nele, porque no momento certo ele vai agir. Às vezes tem situações que pensamos, não, o Senhor não está me vendo, o Senhor não está se importando com isso. Irmã, o Senhor está se importando com isso sim, porque Ele nos ama. Ele nos ama e Ele conhece cada pedacinho de nós no nosso interior, muito mais que nós mesmos. E Ele sabe, a Bíblia diz que Ele conhece nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, Ele sabe até onde vai a nossa força, Ele sabe. E quando Ele vê que não temos mais condições, Ele vem, Ele age, Ele nos socorre. Então louvemos ao Senhor, porque Ele é esse Deus cuidadoso, esse Pai amoroso para conosco. Venhamos nos fortalecer com essa palavra do Senhor nas nossas vidas. Então que o Senhor abençoe a cada uma de nós, fortaleça a sua fé diante do Senhor. Na nossa igreja esse ano estamos trabalhando fundamentados na fé, é o nosso tema desse ano. E é um tema importantíssimo para que venhamos fortalecer nossa fé, confiar no Senhor e apreender realmente o que Ele quer para nós através da sua palavra e aplicar isso na nossa vida de oração, na nossa vida diante dEle. Amém? Que Deus abençoe a todas. Um grande abraço. Deus abençoe. Beijo.